Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos à quarta aula aqui do Upgrade Class. Hoje nós vamos estudar um tema em continuidade ao tema anterior e ao próximo tema. Nós estamos estudando sobre as pessoas da Trindade, né? E hoje o nosso tema é Deus o Filho, é sobre Jesus que nós vamos estudar hoje. Convido você para fazermos então uma breve oração e convidarmos o nosso Deus para estar presente aqui conosco em nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, porque neste dia o Senhor nos despertou para estarmos juntos aqui, reunidos para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que Seu Santo Espírito esteja presente com cada um, nos dando sabedoria, Senhor, para compreendermos e depois praticarmos em nossa vida tudo aquilo que temos aprendido aqui no Upgrade Class. Mais uma vez, que o Senhor abençoe o pastor Alan, que ele também tenha a sabedoria de nos ensinar, de explicar, que o Senhor esteja abençoando o ministério dele cada dia mais. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar agora, cantando um hino, e enquanto você ouve o hino, enquanto você canta, né, o hino que a gente tem cantado aqui em todas as aulas, que a Bíblia é a nossa inspiração, eu gostaria que você colocasse aqui no chat algo que você pensa sobre Jesus, algo que você sabe, que você já estudou. Quem é Jesus? É, porque qual a diferença dele entre os outros da Trindade, né? Qual o seu grande papel na nossa salvação? Então, coloque ali algum comentário a respeito de Jesus, o que você pensa, o que você sabe, o que você conhece. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Deus seja louvado com esse hino, o nosso louvor, né? Que Deus aceite aí o nosso louvor.
e que a Bíblia realmente seja a nossa inspiração a cada dia, que possamos encontrar nela a fonte de vida. Pastor Alan, seja muito bem-vindo ao nosso quarto estudo. Deus esteja abençoando você mais uma vez e que tenhamos uma ótima aula hoje. Amém. Bom dia, Cláudia. Bom dia, amigos. É uma alegria poder estar com vocês aqui novamente. Irmã Cris, Jefferson, a Joyce, temos o Naldo aqui conosco também. Tem alguém que entrou com o tema de Motorola, né? A Marli, Eliane. Georgia é o primeiro dia dela? Que legal. Seja muito bem-vinda, viu, minha amiga? É um prazer, minha irmã, ter você conosco aqui hoje para estudarmos juntos a palavra de Deus. Tem sido uma grande bênção essa série de estudos. A Dora está conosco aqui também, a Rosana. Uma bênção, né? Até agora, só para poder recapitular quem está chegando agora, nós já estudamos sobre as Escrituras Sagradas, já vimos o que é de fato a Bíblia, o que ela traz para a nossa vida de benefícios. Depois falamos sobre quem é Deus, o Deus que escreveu a Bíblia. E nós estudamos então sobre a divindade do Deus da Bíblia, né? Vimos ali sobre a Trindade, vimos que o que separa Deus de qualquer outro ser tratado como Deus é o fato dele ser o nosso Criador. Depois nós estudamos ali quem é esse Deus Criador e vimos ali Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Os três podemos chamá-los de Deus, não é verdade? Porque os três são nossos criadores, ok? E aí nós vimos que os três estão no mesmo pé de igualdade. No estudo da semana passada, falamos um pouquinho sobre Deus o Pai, vimos os seus atributos e hoje vamos falar sobre Deus o Filho. E é uma das aulas que eu mais gosto hoje, porque a gente estuda alguns aspectos que às vezes tem alguma dúvida sobre Jesus. Vamos ver aqui algumas questões importantes, por exemplo, né? Se Jesus só aparece no Novo Testamento, se ele aparece no Antigo. Alguns, por exemplo, usam o argumento de que no Antigo Testamento é sempre um Deus que aparece, que se revela, e no Novo Testamento é um outro Deus que aparece. Mas desde o estudo da semana retrasada, nós percebemos, inclusive na semana passada, nós vimos isso também, que na verdade Deus o Pai, ele está presente tanto no Antigo quanto no Novo. E o Filho? Será que o Filho também está presente em ambos os mandamentos? Se ele está presente, significa então que Jesus já atuava desde o Antigo Testamento? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Quero começar já lendo o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 até o 8. Filipenses, capítulo 2. Hoje nós temos uma boa quantidade de textos para lermos. Como eu disse lá no na primeira aula, que na primeira aula a gente trouxe bastante contexto histórico, tivemos que explicar bastante coisa. A partir daí nós teríamos que ler muito a palavra de Deus, né? E assim nós estamos fazendo em nossos estudos, permitindo que a própria Bíblia se responda, né? Vamos ler juntos aqui a partir do verso 5. Vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui nós temos apresentado a nós um pouquinho sobre quem Jesus é. Bom, se os discípulos conheciam o Jesus humano, se os magos ali, né, as pessoas ali do que vieram do Oriente, viram um bebê recém-nascido numa manjedoura, a Bíblia apresenta que, na verdade, Jesus, ele não era apenas aquele bebê. Antes disso, Jesus já existia.
E Jesus era Deus, como nós já vimos em uma de nossas aulas. Jesus, ele era Deus antes mesmo de se tornar um ser humano. Então, nós temos que partir, quando falamos sobre Cristo, que Cristo não passou a existir no momento em que ele nasce, o seu nascimento virginal, sobrenatural, né? Podemos colocar dessa forma, aonde o Espírito Santo tem uma atuação importante ali nesse nascimento, mas Jesus ele já é existente antes disso. Ele é pré-existente de seu nascimento virginal, ok? E a Bíblia diz quem era Jesus antes de nascer. Ele era Deus também, né? Já vimos que ele era criador, como veremos no próximo verso agora. Mas fato é que Jesus, ele era Deus, mas ele se esvazia da sua condição divina, ok? Para assumir a forma de homem. Não, Jesus não deixa de ser Deus nesse processo. Mas é como se ele colocasse assim uma capa por cima da sua divindade para cobrir a divindade e mesmo sendo Deus, ele nasce como ser humano e ele vive, olha bem o que eu vou dizer, e ele vive 100% como um ser humano. Nada do que aconteceu com Jesus foi um teatro, foi encenado, foi, foi uma invenção ali que Jesus usou, uma mentirinha que ele contou ali ou que ele fez para dizer, não, eu sou ser humano também. Não, de fato ele foi e se tornou um ser humano. E aí o texto ainda fala que ele assume essa forma de servo, ok? Ele assume essa condição, se tornando agora, então não é uma fantasia. Jesus se torna de fato como nós, tá? Carne e osso, ser humano, ok? Então Jesus ele era Deus antes de nascer, ele permanece como Deus, porém ele se esvazia de sua divindade e agora vive como ser humano como nós, tá bom? Então essa informação ela é importante para o nosso estudo, tá? Você que está nos assistindo nessa aula agora aqui no YouTube também, essa informação para você ela é muito importante. E olha como ela vai fazer sentido quando nós estudarmos aqui outros versos também, tá bom? João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3, é um texto que nós lemos anteriormente, mas não tem como nós falarmos sobre Cristo, sobre Jesus, e não lermos esse verso. Pois esse verso ele vai reforçar a ideia que Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 8 apresentou, falando que de fato Jesus ele era Deus, assim como o Pai é Deus, vimos agora que Jesus também é Deus, só que a diferença é que Jesus ele não se usurpa, ele não se aproveita dessa condição enquanto homem. Jesus ele vai se colocar enquanto homem numa condição inferior, mas ele se coloca em questão aqui de papel funcional no plano da salvação. Mas em essência, em natureza, ele e o Pai são um, são Deus, ambos, ok? Assim como o Espírito que vamos ver na semana que vem. Quer dizer, na outra semana, né? Daqui a 2 semanas. Mas vamos lá. João capítulo 1, do 1 ao 3 diz assim: No princípio era o Verbo. E já vimos que esse verbo aqui é Jesus, né? Então vamos trocar aqui a palavra de aqui, verbo por Jesus para ficar mais fácil para a gente poder entender um pouquinho, né? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então Jesus ele é criador, como o Pai é criador, e ele já é pré-existente ao seu nascimento virginal, ok? Então Jesus é o quê? Ele é Deus. Essa informação tem que estar clara na nossa mente. Jesus é Deus, tá bom? E eu vou dizer mais, era preciso que Jesus fosse Deus. Como assim, pastor? Era preciso que ele fosse Deus. Queridos, para que nós pudéssemos obter a salvação e o perdão do pecado de toda a humanidade. Somente, aí, vai parecer difícil essa frase, mas se você ouvir ela com calma, vai fazer sentido.
Somente o Senhor da vida poderia doar a vida para resgatar a vida daqueles que perderam a sua vida. Somente o Criador pode morrer no lugar da criatura, e mais ninguém. Pastor, mas se Jesus fosse então apenas homem e ele vivesse sem pecado, ele só seria o seu auto-salvador. Só salvaria a si mesmo. Porque o ser humano não tem condição de salvar o outro. Lógico, sabemos que todos nós nascemos pecadores, somos falhos, vai ter uma aula que vocês vão estudar só sobre isso. Mas a respeito do papel de Jesus, era preciso que fosse Deus entregando a sua vida em nosso lugar. Era preciso, porque somente o Senhor da vida pode dar a sua vida para resgatar a vida daqueles que perderam a sua vida, e mais ninguém. Então Jesus, ele era o único qualificado para ser o nosso Salvador, e ele era totalmente suficiente para isso. Ok? Primeiro, porque é Deus se tornando homem, mas de fato se tornando homem, como veremos mais para frente aqui nessa aula, e morrendo em nosso lugar, sendo o vencedor do pecado, lutando e vencendo as provações e tentações, resistindo a todas elas, e aí então agora se tornando capaz de ser o nosso Salvador. Tudo bem? Vamos agora então falar sobre o Jesus divino. Quem é esse Jesus divino? Vamos ver aqui algumas características dele. Eu convido você a ir comigo agora, a gente vai assim passar bem rápido nesses versos para vermos algumas características do Jesus divino. Quem é esse Jesus divino? Primeiro é o verso 14 desse mesmo texto, desse mesmo capítulo, João 1, verso 14 diz: E o Verbo se tornou carne. Jesus, né? Ele se tornou carne, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então aqui o texto fala que Jesus, ele se faz carne. Então ele se torna. Então não foi uma fantasia, não foi uma ilustração, não foi uma brincadeira de Deus. Jesus se torna de fato carne. Ele se fez carne por escolha pessoal, por escolha própria. Quando a gente vê assim, o Pai enviou o Filho, de fato, né? A Bíblia é muito clara em dizer que Deus, o Pai, envia Jesus, mas não acha assim que foi algo forçado, tá? Olha, filho, você precisa ir lá. Não, pai, eu quero ir lá no lugar deles. Tá bom, filho, vai lá. Lembrando que esse termo de pai e filho, nós já falamos um pouco sobre isso. Isso é mais uma questão para a gente entender esse processo do plano. Deus se utiliza de palavras que nós conhecemos para poder ficar mais fácil a compreensão de quem Deus é. Não que seja de fato, em essência, pai e filho, né? Mas ele se torna filho quando ele nasce de Maria. Então ele se torna filho ali, né? Mas não entenda isso como natureza divina de Jesus, como sendo filho, ok? Outro aspecto importante, ele se torna, ele habita entre nós, e ao ele vir, nós vemos graça, vemos verdade, vemos a glória de Deus. E a expressão aqui, né? Unigênito do Pai. A palavra único aqui, monogenês, é uma palavra que traz o conceito de especificidade. Ele é único em condição, em espécie, em, em, em atributos e qualidades, ele é único. E a gente vai entender melhor isso no final dessa aula, o porquê Jesus ele é único. Pastor, ele não veio como ser humano? Veio como ser humano. Ele não se tornou como um de nós? Sim. Então, como que ele se torna único? Ele não é igual a nós? Como é que ele é único, filho de Deus, mas ele é único? A gente vai entender isso no final. Mas guarda essa pergunta, esse questionamento, que a gente vai responder lá para frente. Vamos ler agora Mateus 28, o verso 18. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer, seja por aqui, ou seja pelo site, o site, ó, chat. Você pode fazer aqui as perguntas, tá bom? Fiquem à vontade, que assim a gente até vai trocando uma ideia, bacana as perguntas, elas fazem parte e são necessárias, tá bom? Assim a gente tira todas as nossas dúvidas. Mateus capítulo 28, verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Olha agora. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Uau! Então Jesus ele tem toda a autoridade no céu e na terra, em todos os lugares. Jesus tem a supremacia, ok? Então tem que entender isso, que Jesus ele é a maior autoridade, tanto na terra quanto no céu. Tudo bem? Então temos que ter isso em nossa mente. Capítulo 18 ainda de Mateus, eu tentei organizar de uma forma aqui que fosse até mais fácil para a gente abrir aqui a sequência dos versos. Mateus 18, verso 20, o verso termina dizendo o seguinte: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aí você fala, como que é possível Jesus, certo? Ele estar presente em todos os lugares. Bom, estamos aqui reunidos, né? Nesse grupo. Jesus está aqui conosco. Só que nesse mesmo momento tem outra pessoa do outro lado do planeta que estão reunidos também adorando a Deus. E tem lá dois, três pessoas reunidas, depois mais dois, três lá, mais um, dois ali, dois, três aqui, dois, três acolá, e assim vai. E Jesus está em todos esses lugares, porque ele também é Deus onipresente, tá? Poderia ler aqui outros versos, mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus é um Deus onipresente. Essa é uma característica que não só o Pai tem, mas o Filho também tem. Jesus também é onipresente, tá bom? Vamos ler aqui Pastor, Hebreus. Pode falar, Cláudia. posso te interromper para fazer uma pergunta em relação a esse verso? Claro. Quando você diz que Jesus é onipresente, assim como os demais da Trindade, né? Enquanto Jesus estava aqui na Terra, em sua vida ali de 33 anos, ali ele não estava onipresente. Aí Não, ele não, era não como estava. nós, né? Sim, todo atributo que pertence apenas a Deus, aí a gente está falando de atributos transcendentes, que só Deus tem, e atributos imanentes, que ele compartilhou conosco. Os imanentes, todos Jesus tinha também enquanto homem. Os divinos, os transcendentes, ele não se usurpa desses atributos, ele não se aproveita dessas condições. Senão seria, na verdade, assim, eu volto a dizer, seria uma enganação tudo que ele passou. Porque se ele é onipresente, onisciente, onipotente, tantos outros atributos que Deus tem, enquanto homem, Jesus, ele tudo se tornou uma ilustração apenas, não foi verdade. Ele não passou fome de verdade. Ah, ele não estava privado disso ou daquilo. Vou dar um exemplo. A gente vai ler esse texto mais para frente, mas faz sentido dentro da sua pergunta e não tem problema lermos esse verso agora. Tem um momento que Jesus fala para os discípulos assim: amigos, vamos para o outro lado para a gente encontrar um lugar de descanso, que eu preciso descansar um pouco. E aí eles pegam um barquinho, atravessam o mar da Galileia e vai para esse outro local para descansarem. Bom, se Jesus já está em outro local também, além de estar nesse local, então ele já poderia estar lá descansando. Não precisaria ele ir lá com todo mundo de novo só para descansar, se ele já está lá descansando. Não, a onipresença dele é a partir da existência dele lá, né, da eternidade. Antes de se tornar homem, ele era onipresente e depois ele se faz onipresente também. Mas ele se faz onipresente depois, muito também via a atuação do Espírito Santo em nossa vida, tá? É uma das maneiras que Jesus se faz presente depois que ele encarna como ser humano, tá bom? Está travando para você aí, Georgia? Para mais alguém? Se tiver, podem falar aí, tá bom? Mas deu para entender? Vamos avançando aqui então. Próxima característica, nós estamos em Hebreus, capítulo 13. Vamos ler aqui o verso 8. Hebreus 13, verso 8. Diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esse texto ele fala sobre a imutabilidade de Jesus.
Jesus, ele é imutável. Ele não tem alterações. Ele é Deus, ele é quem ele é e sempre foi. Então ele sempre foi onipresente, onisciente, onipotente, amorável e tantos outros atributos que nós vamos ver aqui. Ele sempre foi e sempre vai ser isso. Enquanto ser humano, ele se esvazia, mas não que ele deixa de ser Deus, mas ele não se utiliza de nenhum dos seus atributos divinos enquanto homem, ok? Para cumprir o plano, para viver de forma como o ser humano vive, ok? Mas ele é o mesmo. Então aqui nós temos a imutabilidade de Jesus, como Deus o Pai não muda, ok? Como o Espírito não muda, Jesus também não muda. E aqui nós estamos falando sobre caráter, atributos, qualidades, ok? Lógico que ele era Deus. Pastor, sua voz está muda. Entendi, Cláudia. Voltou. Ah, ok, desculpa. Então deixa eu repetir aqui. Já surgiu até uma pergunta aqui, legal. Então, só para dizer aqui, ó, Jesus, logicamente, parece que ele sofre uma mudança, né? Ele era Deus Todo-Poderoso e aí ele se torna um ser humano. Pastor, ele sofreu uma mudança. Mas quando fala que Deus não sofre mudanças, nós estamos falando em sua natureza, em seus atributos, em quem ele é junto com o Pai, entendeu? Ele se coloca na condição de filho, mas não é que ele passa por um processo de, nossa, agora Jesus perdeu os seus poderes, entendeu? Não, ele permanece sendo Deus Todo-Poderoso, mas ele se coloca nessa condição de inferioridade, mas porque ele se colocou. Não é porque a sua natureza em algum momento sofreu uma alteração e agora foi algo imposto a ele que ele não podia fazer nada de se tornar uma condição inferior. Não, ele se tornou para cumprir o plano, ok? É por isso que ele se colocou nessa condição. Nesse período que Jesus estava aqui na Terra, o restante do mundo estava sem ele. Olha que excelente pergunta, Jefferson. De fato, sua pergunta é muito boa e é verdadeira. Faz todo sentido. Jesus não era onipresente enquanto homem, então ele não poderia estar nos outros universos criados pela divindade. De fato, era o Pai e o Espírito quem estavam presentes lá. E Jesus ele se torna exclusivo um ser para o nosso planeta, enquanto ser humano. Para você ver o quanto nós somos amados por ele, né? Isaías capítulo 9. Nós estamos falando ainda sobre a divindade dele, né? Nem entramos na humanidade. É que surgiu aí algumas perguntas, mas ainda estamos na divindade. Isaías capítulo 9. Agora, só enquanto estamos abrindo aqui, um detalhe importante, né? Que a gente vai comentar o que já falamos em outra aula também. Queridos, nem tudo nós vamos compreender de forma clara. Tem muita coisa que, que na eternidade, no céu, junto com Deus, que nós vamos começar a entender. E outros aspectos nem no céu a gente vai compreender. Então, o que nós estamos falando aqui, até a sua pergunta ela é muito boa, né, Jefferson? Ao mesmo tempo, a gente entende o quê? Que tem muita coisa que pertence só a Deus, a compreensão sobre como é que isso foi desenvolvido de fato, esse aspecto, esse pequeno detalhe. Então, nem tudo nós temos revelado, tá? Então, temos que entender isso. E muita coisa é no céu que vamos aprender. Mas algumas informações nós podemos ter. Uma delas é Isaías 9:6, que diz: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Uma característica que entra aqui, que a gente tem que comentar, é que Jesus ele é eterno, tá bom? Ele é Pai da Eternidade. Então essa informação ela é importante. Jesus é eterno, ele sempre existiu. Lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava com a divindade ou presente desde o princípio, tá bom? Ele é Pai da eternidade, ele é eterno. Jesus não foi gerado em algum momento da história. Ah, pastor, mas como é que isso funciona, gente? Tem coisa que a gente não compreende, tá?
A não ser que a gente vai tentar perguntar para ele, mas é um ser finito tentando entender um Deus que é infinito. Então tem muita coisa que nós não vamos compreender em essência, de forma plena. Mas fato é que Jesus, ele sempre existiu, como o Pai também sempre existiu. E assim o Espírito também. Colossenses capítulo 2, vamos ler aqui o verso 3 e na sequência depois vamos ler o verso 8. O 3 de Colossenses 2, vocês estão abrindo a Bíblia aí, a gente vai esperar você abrir também. Colossenses capítulo 2, verso 3. Vamos lá, diz assim, falando sobre Cristo, né? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo, ele tem toda a sabedoria do universo sobre si, tá? Estamos falando aqui de Deus, Deus o Filho. Não entenda apenas aqui o Jesus humano, tá? Entenda aqui Deus em essência, Deus em seu caráter e em seus atributos. Deus, ele tem toda a sabedoria sobre o seu ser, porque ele é onisciente, tá bom? Jesus, ele é onisciente. Pergunta é boa, irmã Cris, mas é a próxima aula, tá? Próxima aula vamos falar sobre o Espírito. Aí a gente vai entrar na sua pergunta, tá bom? Então, esse verso nos diz que Jesus também é onisciente, uma sabedoria única, né? Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Jesus. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a própria sabedoria em si, como o Pai também é. Então, aqui nós temos revelado a sua onisciência. E o verso 8 diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí eu completo com o verso 9, tá? O verso 9 diz assim: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando nós falamos sobre toda a plenitude da divindade, nós estamos falando, irmã Rosana, sobre alguém que é 100% Deus, tá? Não existe um atributo sequer que o Pai tem que o Filho não tem. É 100%, ok? Aí, pode, se quiser perguntar, fica à vontade, tá? Então, pode falar. Pastor, quando o senhor falou que não tem essa categoria de pai e filho, então isso é só para a gente entender? Eles são iguais ali, não é pai e filho, é isso? Nós, assim, nós cremos dessa maneira, irmão, porque se nós colocarmos pai e filho em questão de natureza, estamos falando que em algum momento o pai cria o filho. O Ah, pai gera o entendi. filho. E não é isso que nós cremos, pois Jesus ele não é criatura. Porque se ele for criatura, mesmo que tenha sido lá no início, ele se torna uma criatura como nós. Ele não pode ser chamado de Deus, porque ele é uma criatura. Não, mas Jesus, ele é o autor da vida, ele é o autor de tudo, ele tem que ser um com o Pai em tudo. Ok? Então, quando diz que Jesus é 100% Deus, ele é 100% Deus. Essa ideia de filiação é uma maneira para nós compreendermos quem Deus é. Entendeu? Então, assim, o pai, aí ele, Jesus nasce, ele se torna um filho quando ele nasce de Maria. Agora, será que no céu ele era chamado de filho antes disso? Você percebe que Jesus é chamado de diversos nomes, né? Você vai ver ele ser chamado de Emanuel, a gente vai ler esse texto daqui a pouco. Ele é chamado de Miguel, também é chamado de Miguel, não é? Ele é chamado de outras formas também. Uma vez é perguntado qual o seu nome, quando ele aparece lá para a família de Sansão. Não, meu nome é maravilhoso, você não pode saber qual é meu nome. Daqui a pouco você vai ver que Jesus vai chamar de um outro nome. Então, o termo filho, ele é mais um termo de função dentro do plano da salvação do que propriamente de algo de natureza, entendeu? Natureza, ele é 100% igual ao pai. Então, tudo que o pai tem, o filho tem, tá bom?
em questão de função, ele se coloca como filho, Assim, ok? Pastor, aqui, é igual, por então, exemplo, a gente é considerado filho de Deus, né? Então, como Jesus estava na mesma condição que nós, de humanos, como ele era igual a nós, ele Sim, também era, né, igual você falou, nessa função de humano, ele estava como filho, né? sim, justo, né? Tudo bem? obrigado, pastor. De Nunca tinha nada, parado. perguntando, podem mandar aí as perguntas. Vamos avançar aqui então. Dentro dessa ideia, olha só o que ele diz em João capítulo 8, verso 58. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui nós voltamos àquele termo que nós, para aqueles que estiveram presentes na nossa semana sobre o eu sou, aqui Jesus aparece como o ego eimi. Ele aparece como o termo eu sou. Essa expressão ela aparece lá no Antigo Testamento, e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá para entendermos o que Jesus quis dizer com isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui nós temos Jesus se autoproclamando como eu sou, e em Êxodo capítulo 3, nós vemos esse termo aparecendo lá com Moisés na sarça ardente. Creio que talvez você já tenha se atentado a isso na hora que você ouviu essa expressão, né? Eu sou. Moisés estava conversando ali na sarça ardente com um ser que aparece para ele. E aí no verso 14, no 13, Moisés pergunta: Senhor, qual é o seu nome? Se perguntarem para mim quem te enviou, o que eu vou responder? E aí então Deus responde no verso 14: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. O Deus que aparece para Moisés na sarça ardente é o Deus que se proclamava de Eu sou. Jesus, quando ele chega para o povo, fala assim: Olha, eu, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo: aquele eu sou que apareceu para trazer vocês como nação prometida, nação exclusiva, nação de Deus. Amigo, eu era ele antes de vocês existirem como nação. Jesus ele traz para si o nome de eu sou. Então ele não é só o filho, ele é o grande eu sou. E olha que interessante, se você olha aqui desde o verso 2, vai dizer que quem aparece ali é chamado de o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Aqui ele é chamado de anjo do Senhor. Ele começa, aqui você tem interessante, né? Uma ideia aparentemente crescente, né? Óbvio que não é, mas dá um sentido. O ser que aparece na sarça, ele começa sendo chamado de anjo do Senhor. Depois, no verso 4, fala vendo o Senhor. Então, sai de anjo do Senhor para Senhor. Depois, verso 5 fala: Deus continuou. Então, vai de anjo do Senhor, Senhor, Deus e depois eu sou. Todos esses nomes e essas nomenclaturas são aplicados ao mesmo ser ali, o ser que havia se revelado na sarça ardente. Então, Jesus ele é chamado de eu sou, mas também é chamado de Deus, também é chamado de Senhor e também é chamado de o anjo do Senhor. E aí, Rosana, isso fica interessante porque talvez eu precisaria de pelo menos meia hora a mais para falar sobre isso. Para que o ser humano entenda quem Deus é, Deus ele tem que se colocar na caixinha do ser humano. Tem um teólogo muito famoso aí que ele usa uma ilustração bem legal, né? Para um peixe entender que o dono do aquário está cuidando do peixe, o dono do aquário ele se transforma em um peixinho, entra no aquário, vive como um peixinho, e conversa em linguagem de peixe com o peixe para dizer que o senhor do aquário, o dono do aquário é amigo e está ajudando eles, né? Senão o peixe não entende. Até para os próprios anjos entenderem quem Deus é, Deus tem que se revelar um como eles.
E Jesus, ao se revelar como o anjo do Senhor, e você vai ver diversos momentos, quando você vê ali a expressão anjo do Senhor e o A do anjo em letra maiúscula, nós normalmente estamos falando ali de Jesus, o Filho, de Deus, o Filho, se revelando como um anjo do Senhor, ok? Então, assim como Jesus se revelou, se tornou como de nós, para que talvez o anjo entendesse quem Deus é, ele se revela como um anjo, o anjo do Senhor. E não é à toa que lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, não lê ainda, a gente vai ler daqui a pouquinho, capítulo 5 ao capítulo 12, verso 7 ao 9, fala de Miguel, né? Que ele luta junto com os anjos para vencer o dragão e os anjos que ficaram do lado dele. Ali Jesus, ele comanda o exército dos anjos, e aí eu já convido você a ver o verso. A gente vai abrir junto lá, vai ser melhor, eu acho. Nós lemos ali. Mas aqui Jesus aparece com essas nomenclaturas, e a gente pode abrir lá no capítulo 5 de Josué, antes de ler o capítulo 12 de Apocalipse. Josué capítulo 5. Aqui Jesus ele vai aparecer novamente e perceba a relação que existe de Josué capítulo 5 nessa parte da narrativa com o texto de Êxodo capítulo 3 de Moisés. Olha o paralelo de Josué com Moisés. O verso 15. Vamos ler do 13 ao 15 para a gente ter o contexto. Pastor, que Diz capítulo assim: é? Desculpa. Josué 5, do 13 ao 15. Diz assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então se prostrou com o rosto em terra Josué e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você percebeu o paralelo da história da sarça ardente com essa história? O lugar se torna santo, ele precisa tirar a sandália porque ele está na presença de Deus. Só que lá era apresentado como anjo do Senhor, como Deus, como o grande eu sou. E aqui ele se autoproclama de o príncipe do exército do Senhor. Quando Jesus ele assume a função de anjo do Senhor, ele está se colocando como o maioral, o principal dos anjos do Senhor. Não que ele fosse um anjo apenas, mas lembra que ele se coloca nessa condição para que os anjos também entendam quem Deus é, tá bom? Então ele se coloca como o príncipe, o principal, o maior do céu, ok? Então ele é aquele que governa os anjos, é nesse sentido. Tá bem? Eu sou o governador dos anjos. E quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 12, agora sim a gente vai abrir lá o texto. Olha o que diz aqui, o verso 7 ao 9 na batalha do céu. Diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E também o dragão e seus anjos lutaram contra Miguel e os anjos, né? A expressão Miguel, queridos, significa o seguinte: olha só, irmãos, o que significa, amigos? Miguel significa aquele que é como Deus. Por que que é importante que Jesus ele tenha esse nome enquanto anjo? Enquanto anjo do Senhor, Jesus chama-se Miguel. Enquanto anjo, Jesus chama-se Miguel. Enquanto filho, como ser humano, ele chama-se Jesus. Ou
Emanuel. A gente vai falar daqui a pouquinho esse verso. Mas por que aqui é importante que ele seja como Miguel? Porque ele se coloca na condição junto com os anjos, ele assume o papel principal do exército na batalha no grande conflito contra o mal, mas ele se coloca na condição como anjo, mas ele é como quem? Ele é como Deus, porque ele é Deus. Então, olha, eu estou me colocando na condição de anjo, mas eu não sou, em essência e natureza, igual vocês. Eu sou como Deus. Eu sou Miguel. Mas eu me coloco na condição de anjo do Senhor, eu me coloco na condição de príncipe do exército do Senhor, para que vocês entendam quem Deus é. Mas em natureza eu sou Miguel. Como quem? Aquele que é como Deus. Vocês vão ver nas próximas aulas sobre como surgiu o grande conflito. E ali vocês vão entender melhor, vão estudar mais a fundo essa ideia do Miguel, do anjo do Senhor, a ideia de Jesus sendo questionado do porquê que ele era adorado e os outros anjos não eram, tá? Vocês vão entender melhor sobre isso mais para frente, numa outra aula. Mas fato é que Jesus ele se coloca nessa condição de príncipe do exército do Senhor, sendo Miguel, aquele que é como Deus, se coloca como principal entre os anjos. Ok? Essa é a ideia. Então, você percebe o que com isso? Que Jesus ele já está ativo e atuante no Antigo Testamento. Jesus ele se apresenta, por exemplo, na coluna de fogo à noite. Tem um verso, a gente não vai ler esse verso, mas diz que Jesus ele era a coluna de fogo, ele era a nuvem durante o dia, ele era a pedra que gerou água. Jesus era aquilo, ou seja, era Jesus atuando ali naquele momento, certo? Jesus ele atuava ali, a presença de Jesus era constante naquela hora. E a gente vai lembrar em João capítulo 1, verso 18, a gente vai ler esse verso também, e a gente está aqui bem profundo nos nossos estudos, né? E a gente ainda nem falou da humanidade de Jesus, né? Estamos só na divindade. E a gente ainda vai atentar aqui um pouquinho também. Tá bom? Vamos lá, João capítulo 1. Bom dia, filho. João capítulo 1. João capítulo 1, verso 18, diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse texto fala que o ser humano não viu Deus, o Pai. E quem revela a divindade é o próprio Filho. Então, nós podemos crer, logicamente eu disse isso na aula da Trindade, que no Antigo Testamento não há uma separação muito nítida, em muitos momentos, em dizer assim, ah, aqui é o Pai, aqui é o Filho ou aqui é o Espírito Santo. Muitas vezes, quando está falando ali Deus, pode estar falando do Filho, pode estar falando do Pai, pode estar falando de qualquer um da Trindade. Porque o Antigo Testamento não se preocupa em fazer essa divisão entre eles. No Novo Testamento, como o plano da salvação ele vai ser executado, então essa colocação ela se torna um pouquinho mais relevante. Mas no Antigo Testamento, quando fala Deus, às vezes pode ser o Filho, às vezes pode ser o Pai, às vezes pode ser o Espírito, às vezes é os três, ok? Mas quando aparece o anjo do Senhor, o príncipe do exército, estamos falando da pessoa do Filho, tá bom? Então o Filho já atuava no Antigo Testamento e ele era aquele que revelava a própria divindade para o ser humano, tá bom? Então, por exemplo, quando Deus passa e Moisés vê ali a sua costa de Deus, né? As costas de Deus, ali provavelmente fosse o filho, tá? Provavelmente fosse o filho, tá bom? Essa é uma grande possibilidade. Mas Jesus, ele se tornou um como nós, né? Ele se tornou carne. Vamos falar um pouquinho sobre a humanidade de Cristo agora? Para a gente ir para a parte 2. Vamos lá? Convido você a abrir lá em 1 João capítulo 4, verso 2 e 3.
Agora nós vamos então mudar aqui a nossa ótica. Falamos sobre a sua divindade, agora vamos falar sobre a sua humanidade. Em 1 João capítulo 4, verso 2 e 3 diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, olha o que ele vai confessar, que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, como é que eu sei que um profeta ele é conduzido pelo Espírito Santo quando ele fala a verdade? E qual verdade aqui ele está citando? Assumir que de fato Jesus veio em carne. Havia uma ideia na época que dizia que Jesus ele veio em aparência de homem, mas foi só uma ilustração, ele não veio de verdade como um ser humano. Foi só ali, ele se apareceu como um homem, como ele se aparecia como um anjo, como ele se aparecia ali. Não, ele de fato veio como um ser humano, tá? Ele se tornou como um de nós, ok? Filipenses 4, verso 7, nós já lemos um texto ali importante sobre isso, né? Mas esse texto ele vai nos ajudar a apresentar essa ideia. Filipenses 4, verso 7. Desculpa, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É, só um segundinho. Na verdade, desculpa, eu tô lendo o capítulo 2, verso 7, tá? Muda aí, Cláudia, para nós aí, o verso aí colocado. É, Filipenses capítulo 2, verso 7. Texto que nós já tínhamos lido. Diz assim: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, ok? E reconhecido em figura humana. Então ele foi reconhecido em figura humana. Mas aí você pode falar assim, pastor, mas como que era essa semelhança de homem? Ele só veio parecendo, mas não era? Ou ele era de fato? Como entender esse aspecto da natureza de Cristo enquanto homem? Ok? Então vamos entender aqui alguns aspectos importantes sobre a natureza humana, o ser humano Jesus. Ok? Vamos ler agora Lucas capítulo 2, verso 40. A gente está lendo assim bem rápido, né? São vários textos. Diz assim: Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Você percebe que Jesus, ele nasce e ele precisa se desenvolver fisicamente e mentalmente, ok? Até no conhecimento de Deus. Então, Jesus, ele se desenvolve, porque como todo ser humano, no começo ele teve que tomar leite de colo da mamãe. Ele precisava do leite materno. Depois ele passou a comer as frutinhas ali. Depois foi para um alimento mais sólido. Jesus precisou aprender matemática, precisou aprender a falar. Ele não nasceu sabendo essas coisas, porque ele tinha essa necessidade, porque ele era um ser humano como nós. Ele não veio só fingindo ser um ser humano. Ele se tornou um como nós. E a gente vai entender melhor sobre esse aspecto, tá bom? Mas ele crescia em conhecimento, de forma física, ok? E lá em Hebreus capítulo 2, a gente vai ler aqui o verso 7 e 9. Hebreus capítulo 2, vamos ver aqui o verso 7 e o verso 9. Olha o que diz: Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Agora o verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem.
A Bíblia ela é clara em dizer que o ser humano ele foi criado um pouco inferior aos anjos. E aqui o texto diz que Jesus, enquanto homem, ele também se tornou inferior aos anjos. Então ele se tornou de fato como um de nós, ok? Ele se tornou como um de nós, inferior até os próprios anjos. E no verso 17 do mesmo capítulo, capítulo 2 de Hebreus, diz assim: Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Era preciso que Jesus se tornasse como um de nós, em todas as coisas. Pastor, então significa que Jesus é 100% igual eu? Não. Mas como assim, pastor? A Bíblia está falando que Jesus é igual a nós. Ele é igual ao ser humano, mas ele tem alguns aspectos que o torna único, e você vai entender isso. Vamos ler agora 1 Coríntios 15, verso 45 ao 47. Parece até estranho e contraditório, né, Rosana? Mas a gente vai entender, vai ficar claro, e vamos entender o porquê que Jesus ele é monogenês. Por que que Jesus ele é o único da sua espécie? Ele é o unigênito do Pai. Porque ele é o filho único. Se nós também somos filhos, né? Porque ele se torna único. É porque ele tem uma característica. Mas, pastor, ele tem que ser 100% igual a nós? Tem. Mas então não entendi nada, pastor. Calma que você vai entender. Vamos ler esse verso, esses próximos dois versos que você vai entender. 1 Coríntios capítulo 15. A prova da aula de hoje vai ser intensa, né, irmã Cláudia? Tem bastante pergunta que dá para colocar, né? Vamos ler o verso 45 ao 47 do capítulo 15. Diz assim: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são tais também os demais homens terrenos, e como o homem celestial, tais também os celestiais. O que que esse texto está falando? Que há uma comparação e um paralelo entre Adão e Jesus. E agora a gente vai começar a ver uma característica importante, que vamos ler lá em Romanos também, capítulo 8, verso 3. A gente já pode abrir lá. Mas o que que nós temos que entender aqui? Que há uma comparação entre Jesus e Adão. E por que que essa comparação ela é importante, amigos? Por que que ela é importante? Ela é importante porque Jesus ele veio para vencer, para mostrar que a lei de Deus era possível ser obedecida. Uma das estratégias que Satanás utilizou-se era dizer o seguinte: é impossível para a humanidade ser fiel a Deus. Deus é injusto na lei que ele deu ao ser humano. É injusto. Aí você pode falar assim, pastor, é injusto mesmo, porque ninguém consegue viver sem pecado. A Bíblia mesmo diz que todos somos pecadores e carecemos da glória e da graça de Deus. Todos nós. Sim, porque eu e você nascemos com uma característica hoje que não é a característica que Deus colocou em nós no princípio. Nós nascemos já em pecado. Nascemos com uma natureza corrompida, contaminada com o pecado. Então, o nosso desejo naturalmente já é pecado. Por isso que nós estamos todos perdidos. Por isso, porque já nascemos em pecado e tendenciados a ser pecadores. Mas no plano original de Deus, quando Deus criou o mundo e criou o primeiro casal, esse casal ele tinha atributos diferentes dos nossos. Que atributos que Adão tinha que nós não temos? Vamos pensar: física, mental e espiritual. Essas três características. Fisicamente,
Adão era perfeito. Eu e você não somos perfeitos fisicamente, certo? Não somos. Adão era muito mais forte que nós, muito mais alto que nós, muito, muito mais. Ele era perfeito fisicamente. Não sentia cansaço, não sentia fome, comia da árvore da vida constantemente, dava vida, saúde, forças. Adão, mentalmente, ele era perfeito. Se você pega os estudiosos hoje, eles vão dizer que nós usamos um percentual muito baixo da capacidade do nosso cérebro. Muito baixo. Adão usava 100% do potencial cerebral. 100%. Então ele era muito mais inteligente que nós. Adão, espiritualmente, nas questões morais, ele era perfeito. Adão não tinha natureza pecaminosa. A tendência natural de Adão era ser fiel, era ser amoroso, bondoso, carinhoso. Hoje, coisas que nós só passamos a praticar através da presença do Espírito atuando e transformando a nossa vida. E é o fruto que o Espírito traz a nós, porque naturalmente nós não as temos. Pastor, mas não é uma qualidade que nós nascemos com ela? Sim, mas ele tem que vir, tem que mudar isso aí. Porque se for por nós mesmos, nenhum da gente executa essas características, essas qualidades. Mas é por meio do Espírito, da atuação dele, que nós passamos a praticá-las. Adão não. Adão, naturalmente, ele era para isso. Ok? Ele tinha tudo isso. Então, para Adão cometer um pecado, era muito mais difícil do que é para nós. Muito mais. Muito mais. Porque Adão não tinha desejo nem vontade de pecar. Não era algo natural dele. Ele tinha que lutar contra ele para poder pecar. Hoje é o contrário. Nós temos que lutar contra nós para não pecarmos. Então, Adão era totalmente diferente de nós em natureza, mentalmente e fisicamente também. Agora Jesus, ele nasce diferente de nós. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 3. Pastor, mas você não falou que ele é igual a nós? Ele é igual, mas é diferente. É o sim e não. Olha Romanos capítulo 8, verso 3. Diz assim: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, fez isso Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou na carne, Deus na carne o pecado. Jesus ele vem em semelhança de carne pecaminosa, mas ele não veio contaminado pelo pecado. Como assim, pastor? Quando você olhava para Jesus, você via que fisicamente o pecado influenciou o corpo de Cristo. Ele tinha defeitos físicos, ok? Não acho que Jesus era esse belo e bonito que pintam e bordam aí nas imagens, né? E mesmo se fosse dessa forma, Jesus sentia fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu frio, sentiu cansaço, porque fisicamente Jesus estava deteriorado pela consequência do pecado, ok? Pastor, Pode até falar. Jesus foi diferente também. A excepção de Jesus foi diferente da nossa. É diferente da gente, né? Então, essa questão do pecado, eu acredito que ele não nasceu como nós, pecadores, por conta também disso, da excepção que, né, foi o Espírito Santo ali que, Sim, sim. né? Isso, Jesus ele nasce, irmã Cris. Essa sua fala é muito importante. Jesus, e é aí que a gente vai ver o sim ou não. Jesus ele é igual a nós em alguns aspectos e ele é igual a Adão em outro aspecto. E é por isso que ele não é 100% igual eu e você somos hoje, e ele também não é igual Adão era. Então vamos dizer assim, nesses três aspectos, físico, mental e espiritual. Adão era o melhor de todos, porque ele era, nos três aspectos, ele era perfeito, certo? Nós, nos três aspectos, somos imperfeitos hoje, ok? Jesus, ele em dois é imperfeito e um é perfeito.
Então ele está entre Adão e entre nós. Por isso que ele é o monogenês. Ele é o único da sua espécie. Porque em questão de natureza moral, ele era igual a Adão. E em questões físicas e mentais, ele era igual a nós. Tá bom? Por que que isso é relevante? Jesus ele precisava vencer aonde Adão perdeu, para mostrar que Adão poderia ter vencido lá atrás e o mundo poderia ter vivido sem nunca saber o que é pecado. Da natureza que Adão recebeu de Deus, o mundo poderia ter vivido sem pecado. Porque mesmo influenciado em um lugar cheio de pecado, todo rodeado de pecado, Jesus mostrou que era possível vencer. Mesmo ele não tendo a mesma possibilidade que Adão. Porque Adão não sentiu fome, não sentiu frio, não sentiu dor, não sentiu cansaço, nada disso. Mas mesmo Jesus sentindo tudo isso, ele mostrou: Adão, você poderia ter vencido, meu amigo. Adão, mesmo eu mentalmente tendo que aprender a matemática, aprender geografia, aprender isso e aquilo, eu ainda venci. Para mostrar para você que era possível você ter vencido também. Então, Jesus, ele é igual a nós, sim e não. Ele é em questão de física e mental, ok? Mas em questão de natureza espiritual, em natureza moral, ele era igual a Adão. Perfeito. Tá bom? Então ele tem um decréscimo a respeito de Adão e tem um acréscimo a respeito da nossa condição atual. Ah, pastor, mas ele não tinha que vir em questão moral como a gente também? Não necessariamente, porque ele precisava mostrar que o plano original era correto. A condição que nós estamos hoje, isso aqui não é a condição de Deus. O que eu e você vivemos hoje não é a condição que Deus tem para nós. E desculpa o horário já ter passado do horário, mas é importante que a gente feche a nossa aula aqui, apresente esses argumentos para que eu e você entendamos que Jesus, ele é Deus, se tornou ser humano, mas ele é um ser humano único, em questão de natureza moral, igual a Adão, em questão de aspecto físico e mental, igual eu e você. Então ele foi influenciado pelo pecado, mas não contaminado por ele, ok? Então ele vem em aparência de pecado, mas lá dentro do teu coração não tinha pecado nenhum, nem natureza para pecado, tá bom? Tudo bem? E o que isso me mostra diante de tudo isso? Hebreus capítulo 5, a gente está indo para o final agora. Hebreus capítulo 5, o verso 2. Hebreus capítulo 5, verso 2 diz assim: E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, falando de nós, dos pecados que cometemos, das lutas que você temos. Por que que Jesus se compadece de nós? Aí o texto fala: pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele não tem fraqueza em sua natureza moral, mas em questões físicas, ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter frio, ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é sentir medo. Ele, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. Tá doendo. Eu tô com medo. Eu estou cansado. Estou angustiado. Sinto tristeza. Jesus sentiu tudo isso, ok? Então, ele estava rodeado de pessoas fracas e ele entendia em muitos aspectos o que era aquilo. Por isso que a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Mas não entenda isso no sentido assim, quer dizer que Jesus ele teve vontade de, de fumar um cigarro, por exemplo, né? Ah, tem pessoas que fumavam, para de fumar e fica nessa tentação, né? Não, Jesus não teve vontade de fumar cigarro. Mas na onde que ele foi tentado? Ele foi tentado por Satanás em diversos aspectos, aonde a essência de toda tentação mora. Colocar o eu acima de Deus. Ó, pega essa pedra, transforma em pão, já que você é o filho de Deus.
Joga daí, se joga daí, pede para Deus cuidar de você, já que a Bíblia diz que os anjos vão cuidar. Olha, abandona tudo isso aqui e me adore. Eu vou te dar todo mundo. O mundo inteiro vai ser seu se você só me adorar, só se prostrar diante de mim. Então, a tentação de fazer as coisas do seu jeito e não seguir o plano de Deus, igual ele disse lá, né, no Getsemane, Senhor, se possível, tire de mim esse cálice, porque humanamente agora eu não quero isso aqui não, tá muito pesado. O meu corpo pede, a minha mente pede, mas o meu espírito está pronto. O meu espírito está pronto, mas a carne, no sentido físico, não de natureza, ela tinha as limitações e ele sofreu elas. Açoite que ele sofreu doeu de verdade. Doeu de verdade. E mentalmente, talvez, o medo ali, o sentimento de angústia foi real. Que mentalmente ele sentia tudo. Mentalmente também. Agora, espiritualmente, não, aí ele estava firme. Ele lutou contra toda a natureza, o desejo físico ou até mental que ele possa ter tido ali na hora. Entendeu? Então você vê esse aspecto. Jesus era único, mas ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele entende o que a gente passou e o que a gente passa, tá? Então é um Deus transcendente, mas é um Deus próximo, que conhece a nossa vida, conhece a nossa história, né? Louvado seja Deus por isso. Jesus, ele é homem como nós. Sentia dores, fome e frio, precisou aprender as coisas, porém, em questões morais, ele era como Adão, sem tendência natural para o pecado, ok? Mas aí pode surgir uma pergunta, não é? Talvez a pergunta seja boa. Jesus poderia cometer pecado? Ou ele era impossibilitado de pecar? Boa pergunta, né? Talvez, não sei se você acha que é boa pergunta. Eu achei legal essa pergunta. Será que Jesus ele tinha condições de cometer pecado? A resposta é sim, sim. Alguns falam, mas já que a natureza dele era como a de Adão, ele poderia cometer pecado? Mesmo ele tendo as outras duas naturezas como a nossa, mas a espiritual, a moral, era como a de Adão, ele poderia de fato ter pecado? Poderia, porque se não houvesse essa possibilidade, tudo teria sido apenas um teatro. Volto a repetir essa ideia. E tendo a natureza de Adão, Adão pecou. Então, se Adão teve a possibilidade de pecar, sendo ainda melhor que Cristo, se ele teve a condição e pecou, Jesus também poderia ter pecado. Então, ele de fato resistiu, ele venceu. Ele venceu. Aí você pode falar assim, pastor, se Jesus venceu, eu também posso vencer? Não como ele. Você vence porque ele venceu. Essa é a sua vitória. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica numa ideia perfeccionista de achar que, já que Cristo conseguiu resistir a todos os pecados, a todas as tentações, eu e você também podemos. A nossa natureza moral não é igual a dele. Adão sim poderia ter vencido em tudo. Eva poderia ter sido vencedora em tudo. Nós não. Então a nossa vitória não está em nós, está na vitória dele. Então eu me torno perfeito quando a vida de Cristo é vivida em mim. Quando eu aceito a vida dele em lugar da minha vida. É uma frase que eu uso muito, gosto muito dessa ideia de Apocalipse 21, quando diz lá no verso 27 que só entrará na Cidade Santa quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Então é a vida do Cordeiro quem deve ser vivida no lugar da minha. Então os méritos não é meu, a justiça não é minha, a vitória não é minha. Jesus vem e fala assim, ó, tá bom, tá aí a vitória. Dou ela para você. Eu dou a vitória para você. Ela não é sua. Salvação não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Sempre, 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 e unicamente. Ok? Então, Jesus poderia ter pecado? Poderia, mas não pecou. Mas a natureza dele era diferente da nossa. Agora, ele também se torna o nosso exemplo? Claro. Claro que sim, com certeza. Temos que usar ele como modelo, como nosso parâmetro. É a imagem perfeita do Pai. Nós fomos criados para sermos a imagem de Deus. Mas Jesus, ele era o único da espécie, tá? Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem, enquanto homem aqui na Terra, tá bom?
apesar de que ele ainda permanecerá utilizando esse corpo por toda a eternidade. Ele não vai deixar de usar esse corpo. O mesmo corpo que os homens viram quando ele ressurgiu, ressuscitou, o corpo glorificado, é o mesmo corpo que nós veremos no céu também, tá? Só, só vou citar aqui três versos, porque o nosso tempo já passou e muito, né? Claro. Jesus veio para uma missão, salvar e buscar o perdido. Lucas 19:10. 2 Pedro 1:4. Ele se tornou como um de nós, para que nós nos tornemos como ele. Entendeu? Ele se tornou como um de nós, para que eu e você nos tornássemos como ele, filhos do Pai. Isso é maravilhoso. E nós só nos tornaremos filhos, de acordo com João 1:12, quando nós recebemos o Filho em nossa vida. Quando você crê nele e o recebe, é ali que você se torna filho como ele. Que você crê em Jesus, Deus humano, 100% ambos, mas o nosso Salvador, o monogenes, o único da espécie. Nesse momento eu faço um convite para você, para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Abra o seu coração para Cristo, pois ele era Deus pleno e escolheu se esvaziar para que você, que está vazio de si mesmo, no sentido de futuro, de eternidade, de esperança, pudesse ser preenchido com a esperança de Deus, de vivermos e sentirmos-nos completos. O receba em sua vida hoje e sinta a presença dele no seu coração e na sua vida, preenchendo o vazio que há dentro de todo ser humano. Como Einstein diz, o espaço vazio que existe dentro de nós é a nossa carência de Deus. Que Jesus preencha o seu vazio hoje com esse divino humano, trazendo para você esperança e salvação. Amém? Vamos orar? Grande Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos mais sobre o Deus Filho. Descobrimos o quanto ele se colocou de forma inferior a quem ele era em essência e natureza, unicamente para nos salvar. Deus se fez homem, se humilhou, se esvaziou, se diminuiu, para que nós pudéssemos ser salvos. Obrigado, Jesus, pois o Senhor era o único qualificado para ser o nosso Salvador e foi totalmente suficiente para isso. O Deus da vida dá a sua vida para resgatar a vida daqueles que perderam a sua. Obrigado, Senhor, pois aonde não éramos capazes, o Senhor foi capaz por nós. Que nesse momento nós recebamos o Senhor em nosso coração e sejamos preenchidos pelo Senhor em nossa vida hoje e durante todos os momentos. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Peço já desculpas pelo tempo, passamos aí 20 minutos, né, do tempo, mas eu Ah, acho que fica para a gente poder tranquilo. ser um pouquinho mais profundo sobre quem Jesus é, a gente tinha que avançar um pouquinho aí. Que Fica Deus abençoe tranquilo. todos nós. Pastor, o senhor falou 2 Pedro o quê? Só perdi esse verso. Segunda Pedro, deixa eu ver qual dos Um momentos que eu citei. quatro. Ah, o último agora? Um É, o quatro. Segunda Pedro é isso, 1:4. Ah, tá. Eu anotei os versos aqui, vou colocar lá no grupo. Eu perdi um, viu, pastor? Lá no começo você É, falou um de Isaías, eu não Isaías. consegui anotar o capítulo. Será que é o Isaías 6, 9:6? Isso mesmo. É, de Achei ser que era pai da oito, eternidade, né? seis. É, Ele como aí pai da não. eternidade. É mesmo. Isaías 9:6. Gente, vamos tirar a nossa foto. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, quiser perguntar aí para o pastor. Quem quiser abrir sua câmera para aparecer na foto, esse é o momento. Queria dar boas-vindas. Tem algumas pessoas que estão começando a aula com a gente hoje. Sejam bem-vindos. Tem algumas pessoas que eu acho que ainda não fizeram a inscrição. Procure a gente para fazer a inscrição, né? O link da inscrição. Então vamos lá. Prepare aí sua Bíblia, mostre aí sua ferramenta de estudo. Nós vamos tirar uma foto. Um, dois, três e. Ok. Pessoal, alguém tem alguma dúvida?
Então, a gente Só, já só para pontuar de novo, Cláudia, antes de alguém perguntar, para o pessoal que está chegando novo, né? Normalmente a aula termina às 6 horas, tá? O professor hoje ah, que passou do horário, tá bom? sim, eu também tenho um recadinho que eu estava esquecendo. O pastor até comentou e eu esqueci de falar no começo, quando tinha mais gente. Semana que vem nós não teremos aula, porque nós teremos a temporada mensal do Upgrade. Então, semana que vem a gente vai ter de segunda a sexta um outro evento do Upgrade, que vocês todos estão convidados a participar. A gente vai estar divulgando lá na comunidade do Upgrade, né, no WhatsApp. E então a aula aqui com o pastor pula semana que vem e volta na outra semana. Tá bom? Então tá, joia. Deus abençoe vocês. Um bom dia. Bom dia, E De- queridos. tenham Depois eu todos. vou no Tenha todos. YouTube, viu? Pegar umas informaçõezinhas que não deu tempo de eu copiar. Isso, assiste lá. Quem assistir no YouTube, vou dar aqui uma dica para vocês, Deixa o tá? like! O YouTube gosta quando a gente assiste o vídeo inteiro. Se você assistir um pedacinho e sair, ele entende assim, essa pessoa não gostou do vídeo. Então, uma dica, assistam, se possível, o vídeo inteiro. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilhe, porque aí o YouTube entende que o vídeo é bom e mostra para outras pessoas, tá bom? Então, sua participação ali faz a diferença também, até para o vídeo chegar em outras pessoas. Mais algum detalhe, pessoal? Algum comentário? Senão, nós falaremos. Tchau. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau, tchau, gente. Bom dia para vocês, bom final de semana.